Olá, sou o professor Rogério Rodrigues e aqui nós vamos fazer a segunda parte da nossa aula 9 do curso de Matemática para o concurso do Banco do Brasil. Nós vamos falar sobre sistemas lineares. Na descrição do vídeo vocês encontram o link para a apostila que está sendo usada como material de apoio para essa aula e também para que conheçam o meu curso de Matemática Financeira para o concurso do Banco do Brasil. Bom, vamos iniciar então com a definição. O que são considerados sistemas lineares? São conjuntos de equações lineares. Bom, aqui já merece uma explicação. Equação. Basicamente, podemos dizer que a equação é quando envolve uma relação de igualdade em que nela você encontra variáveis. Às vezes uma, às vezes mais. Se você tem mais de uma relação de igualdade, então vamos dizer que nós temos sistemas de equações. E o objetivo consiste em achar soluções, ou seja, valores para essas variáveis, que façam com que todas as igualdades se tornem verdadeiras ao mesmo tempo. Mas aqui nos interessa o tipo de sistema chamado linear. A característica, é bem simples de entender, é que essas equações, que eu acabei de definir, elas envolvem variáveis sempre formando relações do primeiro grau. E aí já tínhamos estudado em outro momento, o que seria a função do primeiro grau, seria então quando essa variável está sempre elevado a 1. Aí nesse caso, esse sistema linear terá uma quantidade m de equações e uma quantidade m de incógnitas. Bom, aqui embaixo você já tem um exemplo, só para entender um pouco melhor, do que poderia ser considerado um sistema linear. O o sistema de equações lineares, que a gente resume como sistema linear. O que vocês percebem aqui? Que nós temos, por exemplo, 5x mais 3y igual a 13. É uma relação de igualdade, envolve variáveis, e essas variáveis estão elevadas a 1. Tanto que a gente nem escreve esse 1 no expoente. Isso é uma equação linear. Mas junto a ela, nós temos aqui abaixo uma outra relação de igualdade, uma outra equação linear. Menos 4x mais 9y é igual a 1. Perceba, como eu disse, que também as variáveis estão elevadas a 1. Mas nós vamos buscar solução que atenda às duas ao mesmo tempo. Isso é um sistema linear. Então, se alguém não tinha entendido ainda pela teoria, acredito que com o exemplo agora ficou mais claro. Bom, só que esse sistema linear ele pode ter duas equações, 3, 4, pode ter duas variáveis, 3, 4, 5, assim por diante. Mas nós vamos estudar aqui aquelas que normalmente a gente encontra mais nos concursos. Vamos estudar com duas equações e duas incógnitas. E já adianto que costuma cair em forma de problema. Então, em geral, a gente cria uma modelagem. Já falei um pouco sobre isso, vamos treinar mais ainda hoje. E a gente chega nessas equações e aí vira um sisteminha. E temos algumas questões que já são um pouquinho mais avançadas, em que às vezes até o sistema já é dado e você tem que resolver por algumas regrinhas. Eu vou ensinar aqui por um método que a gente usa, inclusive, determinante, que foi matéria do nosso vídeo anterior. Então, resumindo, seria isso, Basicamente, dois tipos de questões que costuma cair. Essas em que a gente tem que modelar e aquelas em que o sistema já é dado. Vamos começar, então, com esse primeiro caso, sistemas com duas equações e duas incógnitas. Para facilitar, aqui eu criei um exemplo em que não vamos precisar modelar, as equações estão prontas. Mas daqui a pouquinho a gente vai resolver questões da banca em que a gente vai treinar bastante essa questão de modelagem também. Bom, imagine então que eu, de alguma forma, ou foi dado, ou eu já modelei e encontrei, eu tenho ali um sistema para resolver, como nesse exemplo que eu coloquei aqui abaixo. Quais métodos eu poderia utilizar para resolver isso daqui? Gente, existem vários. Eu sugeri aqui 3, que seria o método da adição, método da substituição e método da comparação. E mais à frente, quando eu for ensinar também por determinante, eu vou mostrar que daria para resolver ainda por um quarto método isso daqui. Bom, mas para deixar nossa matéria mais objetiva, eu não vou fazer todos eles. Eu cito porque se você já sabe, já conhece, é importante saber que funcionam. Mas eu escolhi um aqui para explicar para vocês, é o que eu mais uso, que é o método da substituição. Então, vamos direto aqui ao nosso exemplo para entender um pouquinho como isso poderia ser resolvido. Então, a primeira igualdade seria 5x mais 3y igual a 13. E a segunda igualdade, menos 4x mais 9y igual a 1. Como eu falei, eu escolhi para resolver o método da substituição. Bom, o que consiste esse método? Eu escolho uma das variáveis em uma das equações, é questão de escolha mesmo, e aí isolo essa variável, resolvendo como uma equação do primeiro grau.
passando os outros termos para o outro lado. Aí, só para comentar, gente, normalmente, quando é um probleminha, eu tento escolher aquela que não é o que está sendo perguntado. Depois eu deixo isso mais claro nos outros exercícios, tá? Então, se eu quisesse achar o x, eu isolaria o y primeiro. Essa é a lógica. Bom, aqui por opção, como eu não tenho uma definição de qual eu quero, na verdade eu quero as duas, eu quero tanto o x quanto o y, eu vou isolar o y primeiro. Então, eu vou pegar a primeira equação, e a partir de agora eu vou chamar de 1, só para ficar mais didático. Teremos a 2 aqui embaixo. Eu vou pegar essa equação 1, que é 5x mais 3y igual a 13, e vou isolar o y aqui em cima. Para isolar o y, esse 5x que está somando passa subtraindo para o outro lado. E esse y que está, esse 3 que está multiplicando o y, ele passa dividindo para o outro lado. Só que ele tem que dividir tudo, tá? Não apenas uma parte. Então, eu costumo colocar aqui, já sobra uma fração, e coloco esse 3 do outro lado. Então, eu consegui isolar o y. Por que chama método da substituição? Porque agora eu venho na segunda equação, que é essa daqui, menos 4x mais 9y igual a 1, e vou substituir esse valor que eu encontrei do y, que é isso daqui, no local onde anteriormente eu teria esse y. Então, eu vou tirar esse y aqui da segunda e vou jogar ali dentro 13 menos 5x sobre 3. Na prática, quando eu fizer isso, eu vou ter apenas variáveis x aqui na equação. Aí sim eu consigo resolver, virou a equação do primeiro grau. Então vamos lá. Ficou assim, menos 4x mais 9 vezes. Aí eu vou tirar o y, eu vou substituí-lo por aquele valor que eu tinha isolado antes, que era o 13 menos 5x sobre 3. Isso continua igual a 1. Aqui ainda tem uma facilidade, né, que eu consigo simplificar o 9 com o 3. E aí vai sumir esse denominador. Se não desse, eu ia fazer mínimo múltiplo comum e iria resolver. Mas ficou mais fácil, porque 9 dividido por 3 deu 3. E aí minha expressão ficou assim, menos 4x mais 3 vezes. Gente, aqui eu não tinha colocado esse termo entre parênteses, até poderia, por causa do traço da divisão, que faz esse papel. Como agora eu não tenho mais a divisão, eu precisaria colocar parênteses. Então, eu até voltei aqui e coloquei em cima para você entender que esse 3 multiplica tudo o que está ali dentro. Muito cuidado com isso. Então, por enquanto, ficaria assim. Menos 4x mais. Aí eu multiplico 3 vezes 13, que dá 39. 3 vezes 5x, que dá 15x. E mais vezes menos dá menos. Então, cheguei nisso daqui. Vou deixar tudo que tem x do lado esquerdo e passar tudo que não tem para o lado direito. Então, ficaria assim. Menos 4x menos 15x permanecem. Já tinha 1 do lado direito e o 39 que estava somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. Posso juntar termos que têm mesma variável com o mesmo expoente. Posso juntar o menos 4x com o menos 15x, juntando seus coeficientes. Menos 4 menos 15 dá menos 19. Então, eu vou ter menos 19x. Igual a mais 1 menos 39, que dá menos 38. Uma coisa que eu costumo fazer, quando eu tenho o coeficiente da variável aqui negativo, é multiplicar tudo por menos 1, invertendo todos os sinais. Ficaria, então, 19x igual a 38. Esse 19 que estava multiplicando, eu passo dividindo para o outro lado. E eu vou ter, então, x é igual a 2, que é o resultado dessa divisão. Bom, encontrei uma das variáveis. Esse exercício aqui, na verdade, é um exemplo. Ele nem falou o que ele queria, mas a gente supõe que seja encontrar a solução do sistema. Achar valores de x e de y. Bom, agora eu posso escolher. Como eu já sei que o x vale 2, eu posso achar o y na primeira, na segunda ou nessa aqui que eu já isolei, que é até o mais fácil. Porque ali eu já sabia que y seria 13 menos 5x sobre 3. Então, ao substituir o x por 2, eu teria 13 menos 5 vezes 2 sobre 3, que ficou 13 menos 10 sobre 3. Portanto, o nosso y, 3 dividido por 3, ficou igual a 1. Então, essa é a resposta e a resolução do nosso sistema. O x vale 2 e o y vale 1.
Bom, a gente quando está fazendo concurso, a gente não tem muito tempo de ficar conferindo coisas e tudo mais. Então a gente tenta fazer com calma e acertar ali de primeira. Mas se eu quisesse, eu conseguiria agora verificar se esses dois valores realmente tornam aquelas equações verdadeiras. Se eu jogasse na primeira o x igual a 2 e y igual a 1, ficaria 5 vezes 2, que é 10, mais 3 vezes 1, que é 3. 10 mais 3 dá 13. Então ficou verdadeiro. Mas tem que ficar as duas. Aí eu tenho que testar na outra. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 9 vezes 1 que dá 9. Menos 8 mais 9 dá 1. Então percebam que a solução encontrada ela tem que fazer se tornar verdadeira todas as equações do sistema. Gente, isso aqui, um dos métodos seria esse. Como eu falei, quem já conhece outros métodos pode utilizar. Né? Sugeri aqui o da adição e o da comparação. Bom, aqui nós já vamos conseguir começar a fazer exemplos da banca Sesgran Rio. Então, isso aqui caiu no concurso TJ Rondônia de 2008. A estrada RO 205 liga o município de Cojubim à BR 364. Essa estrada tem 68 quilômetros e será asfaltada em breve. Considere que o asfaltamento seja realizado em 2 etapas. De modo que na primeira etapa sejam asfaltados 8 quilômetros a mais do que na segunda. Quantos quilômetros serão asfaltados na primeira etapa? Então, já havia comentado em outros momentos, eu não quis criar uma aula específica para modelar problema, mas toda vez que a gente tem uma matéria em que a gente tem questões que podem ser modeladas, eu vou e explico. Eu vou fazer isso aqui de novo. Então, no primeiro momento, se eu pegasse esse exercício, eu nem saberia se ele vai cair no sistema ou não, mas eu já tentaria modelar. Então, quais informações eu tenho? Ele fala que o asfaltamento ocorre em 2 etapas, mas eu sei que a estrada ao todo tem 68 quilômetros. Então eu optei aqui realmente por imaginar que seria um sistema, onde eu tenho uma variável que me fala o quanto foi asfaltado na primeira etapa e outra variável que me diz quanto foi asfaltado na segunda. E elas se relacionam de algumas maneiras. Então se eu colocasse aqui, ó, quantidade, seria a quantidade de asfaltadas na primeira etapa. Posso chamar isso daqui de x. E de maneira parecida, posso criar uma outra variável e dizer que na segunda etapa, uma quantidade diferente vai ser asfaltada e chamar isso aqui de y. E aí, quando eu leio a questão aqui, eu percebo coisas importantes e interessantes. Por exemplo, que a estrada ao todo tem 68 quilômetros. Então, se eu somar o que foi asfaltado na primeira etapa com a quantidade da segunda, o total tem que dar os 68 quilômetros. Ou seja, que o x, que é o da primeira etapa, mais o y da segunda, deve ser igual a 68. Não dá para chegar numa resposta, porque se eu tenho 2 variáveis, eu tenho que ter no mínimo 2 equações diferentes. Mas tem essa informação. Considere que o asfaltamento seja nas 2 etapas e que na primeira sejam asfaltados 8 quilômetros a mais que na segunda. Essa quantidade tudo é em quilômetros, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui de informação? Que se eu pegar o y e somar a ele mais 8 quilômetros, aí ele ficaria igual ao x. Porque o x tem 8 a mais que o y. Na verdade, a primeira etapa tem 8 quilômetros a mais que a segunda. Então, eu consegui estabelecer aqui 2 equações. São todos termos do primeiro grau, então eu posso dizer que isso aqui é um sistema linear. Bom, eu escolhi o método da substituição, né? Expliquei para vocês, há outros, mas eu fiz essa escolha. Ele quer saber quantos vão ser asfaltados na primeira. Então, eu costumo ser muito objetivo. Se eu quero da primeira, eu quero x, então no método da substituição eu isolo o y. Né? Eu uso sempre essa lógica. Posso isolar em qualquer uma delas. Eu vou isolar na 2, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil. A 2 fala que y mais 8 é igual a x. Esse 8 eu posso passar subtraindo para o outro lado, então eu vou dizer que o y é igual a x menos 8. Já isolei o y. É bem simples mesmo. Agora eu venho na primeira, onde eu tenho que x mais y é igual a 68, e substituo esse y por esse valor aqui, x menos 8. Ficará x mais o valor do y, x menos 8, igual a 68. Tem pessoas que gostam de colocar aí parênteses, só para mostrar que é aqui que está sendo feita a substituição. Mas como aqui é uma soma, nem precisaria. Né? Ficaria, na verdade, como eu já tinha colocado antes,
x mais x menos 8 igual a 68. Bom, vou deixar tudo que tem x aqui do lado esquerdo. E vou passar tudo que não tem para o lado direito. Eu vou isolar o x aqui, que virou uma equação simples do primeiro grau. Esse 8 subtraindo, ele passa somando para o outro lado. E eu consigo juntar 1x mais 1x, que vira 2x. Acontece que 68 mais 8 dá 76. E aquele 2 que estava multiplicando, eu consigo passar dividindo para o outro lado. Então, nosso x será 76 dividido por 2, que será igual a 38 km. Lembra que o x é a quantidade da primeira etapa. E é exatamente isso que o exercício está perguntando. Quantos quilômetros serão asfaltados na primeira etapa? Então, posso dizer que isso aqui já é o gabarito da questão. Ela se encontra na letra D. Eu optei por começar com um exercício bem simples, para que vocês pudessem reforçar um pouquinho, ou tivesse a oportunidade de falar para vocês sobre essa questão de modelagem, que vai aparecer bastante aqui nessas questões. Então, como eu falei, é um exercício relativamente simples, mas isso aqui já mostra um pouquinho de coisas que podem aparecer no concurso. Esse foi um exercício do concurso do Banco do Brasil 2015. Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25 centavos. O número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Para cada R$ 75 em moedas de 50 centavos no saco de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Então, nós temos aqui a relação entre três coisas. A quantidade de moedas de 10 centavos, a quantidade de moedas de 25 centavos e a quantidade de moedas de 50 centavos. Então, no espécie de modelagem, eu vou colocar variáveis, para essas três coisas que foram ditas aí. Então, vamos colocar moedas de 10 centavos e vou chamar isso aqui de x. Aqui eu estou falando em relação ao número de moedas que há em cada um desses sacos de moedas. Moedas de 25 centavos eu vou chamar de y. E moedas de 50 centavos eu vou chamar de z. E a partir daí, e da leitura da questão, vou fazer isso mais uma vez, eu vou conseguir estabelecer algumas relações importantes. Então, o que diz aqui? Que em cada saco, o número de moedas de 10 centavos, que é o nosso x, é o triplo de moedas de 25 centavos. Então, já posso dizer aqui que x é igual a 3 vezes y. Além disso, ele diz que o número de moedas de 50 centavos, chamamos de z, é metade do número de moedas de 10, que é o x. Então, o z seria x dividido por 2. Bom, se o exercício em algum momento aqui no final quisesse saber algo de 10 centavos para 25 ou de 10 para 50, eu já teria as relações e já poderia pensar isso aqui. Só que, não sei se para dificultar ou porque é assim mesmo que funciona a banca, ele quer relacionar as de 50 centavos, que é z, com as de 25, que é y, que é a única relação que ele não deu. Não deu diretamente, mas não é difícil fazer, é uma espécie de substituição, fazendo aí uma comparação com o nosso exercício anterior. Então, eu poderia, por exemplo, substituir aqui o x na segunda pelo valor que ele representa aqui na primeira, que é 3y. Ou seja, se z é igual a x sobre 2, poderia dizer que z é igual a 3y sobre 2. E aí sim, agora eu tenho uma relação entre a quantidade de moedas de 50 e a quantidade de moedas de 25 centavos. Na pergunta do exercício, ele fala que vai ter R$ 75 em moedas de 50 centavos. Então, o próximo passo é saber quantas moedas seria isso aqui. Dá para fazer bem diretamente, mas como eu tenho detalhado minhas questões, vou fazer uma regrinha de 3 bem básica. Uma moeda representa 50 centavos. X moedas representarão R$ 75. Multiplico cruzado, porque são diretamente proporcionais. Quando eu aumento o número de moedas, eu aumento o valor em reais. Isso é natural. Então, ficou que 50 centavos... Aliás, aqui nem é x, gente? Isso aqui é z. Moedas de 50. Vai ficar certinho aqui. Então, eu posso dizer que 50 vezes z, 0,50,
é igual a 75 vezes 1, que é 75. Esses 50 centavos, ou 0,50, passa dividindo para o outro lado. E eu vou ter, então, um Z igual a 150 moedas. Então, olha só, como já estamos no caminho de responder a questão, de concluir. Eu já sei a relação entre a quantidade de moedas de 50 e de 25, e já sei que nesse saco de moedas há 150 moedas de 50 centavos. Então, agora eu jogo na relação, que dizia que Z é igual a 3Y sobre 2. Só que aqui eu vou até inverter para ficar mais fácil. Vou dizer que 3Y sobre 2 é igual a Z. E o Z é 150. Então, 3Y sobre 2 é igual a 150. Esse 2 passa multiplicando. Eu vou ter que 3Y é igual a 150 vezes 2, ou seja, 300. E, finalmente, que o 3 passa dividindo. 300 dividido por 3, Y é igual a 100 moedas. Gente, 100 moedas de 25 centavos. Olha, quase pronto. Por quê? Ele não perguntou quantas moedas haverá no saco de moedas, mas perguntou quantos reais. Agora é fácil. Em reais, é só multiplicar a quantidade de moedas pelo valor de cada uma, que é exatamente 25 centavos. Então, a resposta que nós vamos obter, R$25. Esse sim é o gabarito da nossa questão. Para cada R$75 de moeda de 50, haverá R$25 em moedas de 25 centavos. Nosso gabarito está aqui na letra B. Essa é uma questão que caiu no concurso Petrobras 2017. Os conjuntos P maiúsculo e Q maiúsculo têm P e Q elementos. Essa é a quantidade que cada um possui, respectivamente. Com P mais Q igual a 13. Sabendo-se que a razão entre o número de subconjuntos de P maiúsculo e o número de subconjuntos de Q maiúsculo é 32, quanto vale o produto P vezes Q minúsculo? Então, esse é um exercício que vai trabalhar a questão de sistemas, mas vai trabalhar também um outro conceito de conjuntos, que é exatamente determinar o número de subconjuntos que ele possui. Então, vamos começar estabelecendo aqui as relações. A primeira já está pronta. Ele já falou que P mais Q é igual a 13. Agora, a gente relaciona o número de subconjuntos. Já aprendemos lá na aula sobre conjuntos que o número de subconjuntos é 2 elevado a n, onde n seria a quantidade de elementos que você tem. Até cheguei a fazer exemplo. Se eu tenho 4 elementos, por exemplo, eu vou ter 2 ao quadrado, eu vou ter 4 subconjuntos. Se eu tiver 3 elementos, eu vou ter 2 ao cubo, eu teria 8 subconjuntos. Então, quando ele fala que a razão entre o número de subconjuntos de P e de Q é 32, a relação que eu consigo estabelecer é que o 2 elevado a P, que é o número de subconjuntos do P, dividido, porque ele quer a razão, ele nos fornece que essa é uma informação sobre a razão entre eles. Razão é divisão. Também já estudamos isso. Dividido por 2 elevado a Q será igual a 32. E aí caímos num sisteminha que eu vou resolver por substituição. Acho melhor. Então, vou pegar aqui a primeira e vou estabelecer que se P mais Q é igual a 13, que o Q seria 13 menos P. Aqui tanto faz qual eu isolo primeiro, porque eu vou precisar dos dois. No final, eu preciso do produto P minúsculo vezes Q minúsculo. Agora, eu vou substituir na 2. Ou seja, eu vou escrever aqui, já vou fazer aqui à frente, que 2 elevado a P dividido por 2 elevado. Aí o Q vale 13 menos P. É o que eu vou colocar aqui. Será igual a 32. Bom, vou passar esse 2 elevado a 13 menos P para o outro lado multiplicando. Aliás, é 3 elevado a 2? Não, gente, é 32. Deixa eu corrigir aqui. Bom, vou passar esse 2 elevado a 13 menos P para o outro lado multiplicando. Então, vou chegar aqui, 2 elevado a P é igual a 32 vezes 2 elevado a 13 menos P. Bom, vamos usar a regra de potenciação. Quando a gente tinha bases iguais dividindo, lembra que a gente mantinha a base e mantinha a base e subtraía os expoentes. Aqui eu vou usar a regra meio que de trás para frente. Vou escrever aqui 2 elevado a P
é igual a 32 vezes. Aí eu vou colocar o 2 elevado a 13 dividido por 2 elevado a P. Que exatamente se eu fosse depois usar a regra como nós estamos acostumados, eu manteria o 2 e faria a subtração dos expoentes. Gente, esse 2 elevado a P que está dividindo, ele pode voltar multiplicando para o outro lado. Ou eu tiro o mínimo múltiplo comum, vai dar na mesma. O fato é que vai ficar 2 elevado a P vezes 2 elevado a P. E desse lado? Bom, o 32 eu consigo fatorar como 2 à quinta, que vai estar multiplicando um 2 elevado a 13. Bom, e aí, o que diz a nossa regra de potenciação em relação à multiplicação de bases iguais? Conserva a base e soma os expoentes. Só que P mais P dá 2P. E do outro lado, 5 mais 13 dá 18. Olha só, conseguimos igualar as bases. Né? Numa equação exponencial como essa, se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, 2 vezes P é igual a 18. Esse 2 eu passo dividindo para o outro lado. E eu já achei, então, o valor do P, que será 9. Depois que eu acho o P, achar o Q fica muito fácil. Eu já tenho uma relação bem direta que eu posso usar aqui, ó, que Q é igual a 13 menos P. Então, eu vou dizer que Q é 13 menos 9, que será igual a 4. Finalmente, o exercício me pediu o produto P vezes Q. Ou seja, 9 vezes 4, que é igual a 36. Esse é o gabarito aqui da nossa questão. Ela se encontra na letra C. Gente, aqui não dá nem para dizer que seria um sistema linear. Mas é um sistema, caiu em um concurso importante. De repente a banca resolve cobrar porque a parte que não é linear, ela é exponencial. Isso faz parte do edital também. Tá? Mas é bom deixar claro, a segunda relação não é linear. Mas é um sistema e é possível resolver com o que nós já aprendemos aqui. E se a banca cobrasse, ela não poderia se alegar que isso está fora do edital. De alguma forma, o edital engloba tudo isso. Agora, uma questão que caiu no concurso Petrobras 2018. Os valores de A e B que atendem ao sistema. Gente, mesma história do anterior. Não é linear, vocês vão perceber aqui, mas é um sistema que envolve matérias que nós já estudamos, que é a radiciação e logaritmo. Então, acho que vale a pena a gente explicar e resolver. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é igual a raiz quarta de 2. E na segunda, logaritmo de A na base 2 mais logaritmo de B na base 2 é igual a 3. Os valores que atendem a esse sistema são também raízes da equação do segundo grau, x² menos sx mais p. No final ele pede o produto S vezes p. Bom, quando ele fala que os valores de A e B que atendem ao sistema e ao mesmo tempo são raízes, ele está dizendo então que esse S é a soma A mais B. E que esse P é o produto A vezes B. Né? Até cheguei a comentar quando eu expliquei função de segundo grau, essa questão de soma e produto. Não entrei muito detalhe, mas falei que existia. Então o que eu preciso, gente? Achar a soma A mais B e achar a multiplicação A vezes B. Então vamos fazer isso aqui. Vamos começar aqui na primeira. A primeira diz o seguinte. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é igual a raiz quarta de 2. Gente, eu tive que enxergar aqui, né, e realmente não é uma questão muito simples, que eu não vou conseguir achar o A e o B. O que eu vou conseguir aqui já é achar a soma e achar a multiplicação, tá? Então o que eu fiz? Eu precisava tirar essas raízes. Então eu elevei os dois lados ao quadrado. E quando eu faço a mesma coisa em todos os termos dos dois lados, a igualdade se mantém. Isso é uma lei matemática. Mas temos uma outra questão. Fazer o quadrado de uma soma não é simplesmente elevar cada termo ao quadrado. É um produto notável do segundo grau. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na verdade, ficou assim. Raiz de A ao quadrado, mais duas vezes o raiz de A vezes raiz de B, mais a raiz de B ao quadrado. Isso de um lado. E do outro? Bom, aqui eu posso simplificar o 4 com o 2. Né? Na verdade, quando eu faço uma raiz quarta e o número está elevado ao quadrado, eu posso simplificar esse 4 com o 2 e ela passa a ser uma raiz quadrada. Tá bom? Ficou então o 2 aqui, que é o resultado da divisão de 4 por 2. Mas eu vou mostrar isso aqui, depois vocês saberem o que eu fiz. Ó. Ficou 4 dividido por 2 aqui.
Só que a raiz quadrada de A ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz, fica só o A. Esse aqui, por enquanto, não tem o que fazer. Vou colocar 2 raiz de AB. Mais esse B aqui ao quadrado, corta a raiz com a potência, fica B. E do outro lado, então, ficou raiz quadrada de 2. Só que eu travei aqui, porque eu não tenho o A vezes B. Então, eu tive que deixar isso daqui por enquanto e mexer com a segunda. Depois eu vou voltar aqui e vou complementar. O que diz então a nossa segunda expressão? Que log de A na base 2 mais log B na base 2 é igual a 3. Propriedade de logaritmos, coisa importante no concurso. Quando você tinha o logaritmo de uma multiplicação, o resultado era a soma dos logaritmos. Usando essa regra de trás para frente, posso dizer que esse log de A na base 2 somado com log B na base 2 veio do log de A vezes B na base 2, que é igual a 3. Acontece que a própria definição de logaritmo, nos diz que o logaritmo de um valor numa certa base é igual a um número se eu puder elevar essa base a esse número e o resultado for exatamente esse que está dentro do logaritmo. Ou seja, que 2 elevado a 3 tem que ser igual a A vezes B. Ou que A vezes B tem que ser 2 elevado a 3. Só que 2 ao cubo é 8. Então, olha só que interessante. O A vezes B eu já consegui, que era uma das coisas que eu precisava aqui. E mais que isso, era o que estava me atrapalhando aqui para eu descobrir a soma. Agora eu já tenho. Então, ficou assim. Voltei na primeira. A mais 2 vezes raiz de 8 mais B é igual a raiz de 2. Vou passar esse 2 raiz de 8 que estava somando para o outro lado subtraindo. E aí eu vou ter do lado esquerdo o que eu preciso, que é o A mais B. E do outro lado ficou raiz de 2 menos 2 raiz de 8. Só que na hora que eu olhar aqui, se eu perceber que não tem um gabarito com raiz de 8, vou ter que desmembrar. Só que 8 é o 2 ao cubo. E 2 ao cubo é, na verdade, 2 ao quadrado vezes 2. Vocês vão perceber já já onde eu quero chegar, tá? Esse 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz quadrada. Porque, na verdade, eu separaria em duas raízes. Só que eu vou pular essa etapa, tá? Então, esse 2 ao quadrado, ele sai como 2. E multiplica o 2 de fora. Então, ficou, na verdade, a raiz de 2 menos 4. E aí, manteve ali dentro só a raiz de 2. Olha, como é a mesma raiz, eu consigo juntar. Eu tenho uma vez a raiz de 2 menos 4 vezes a raiz de 2. Mais 1 menos 4 dá menos 3. Nesse caso, menos 3 raiz de 2. Olha só, já tem a soma e já tem o produto. Então, já sei que o S é menos 3 raiz de 2 e já sei que o P é 8. Para fechar, ele pede o S vezes P. Ou seja, menos 3 raiz de 2 vezes 8. Menos 3 vezes 8 dá menos 24. Mantenho raiz de 2. Essa é a resposta, tá? O gabarito, então, vocês vão encontrar na letra C. Menos 24 raiz de 2. Também não era uma questão fácil, Tinha aqui todo um raciocínio, foi trabalhosa, envolveu vários assuntos que nós estudamos. Mas é isso, gente. Concurso a gente tem que estar esperando, às vezes, algumas questões mais fáceis e algumas mais difíceis. Normalmente, isso é feito exatamente para selecionar aqueles mais preparados. Dê uma olhadinha com calma, perceba que tinha assim, toda uma lógica, que acredito que vocês possam realmente entender questões como essa. Vamos falar agora sobre a resolução de sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Uma das formas de resolução é através da regra de Cramer. E aqui foi a que eu escolhi para explicar para vocês. Então vamos imaginar aqui 3 variáveis, x, y e z. E resolver o sistema consiste em achar a solução, valores para x, y e z, que tornam verdadeiras todas as 3 equações. Bom, isso é feito através do estudo de determinantes, matéria que nós já estudamos aqui. Então, se é dado lá um sistema com essas 3 variáveis, eu vou encontrar o x dividindo o determinante do que a gente chama de dx sobre o determinante da matriz incompleta D. Talvez não vá ficar muito claro aqui agora, mas nós vamos fazer um exemplo logo na sequência. Mas a lógica é,
eu vou montar o determinante não colocando os termos independentes, apenas os coeficientes de x, y e z em cada uma das equações. Isso aqui eu vou chamar de matriz incompleta, é o meu D. Depois, nós vamos trocar a coluna onde eu tenho os coeficientes de x pelos valores das variáveis independentes. E o resultado determinante é o meu dx. Faça a mesma coisa para achar o dy, substituindo a coluna do y, e a mesma coisa para achar o dz, substituindo a coluna do dz. No final, se eu dividir o dx por d, o resultado é o valor da variável x. Se eu dividir o dy por d, o resultado é o valor da variável y. E se eu dividir o dz por d, o resultado é o valor da variável z. Repito que se não ficou muito claro para vocês aqui, nós vamos na sequência fazer um exemplo que vai ajudar bastante. Considere o sistema. X mais y mais z igual a 1, x mais 2y igual a 5 e 2x mais y menos z igual a 6. O resultado da multiplicação x, y, z será. Nós vamos então calcular, através da regra de Cramer, o valor de x, de y e de z. No final, a gente vai multiplicar todos eles. Bom, nós vamos começar descobrindo o resultado do determinante D. Ele é você pegar aqui os coeficientes de x, y e z em cada uma delas e montar aqui a minha matriz. Então, na primeira equação, o x está acompanhado de 1, porque é 1x é o seu coeficiente. O y também está acompanhado do 1 e o z também. Na segunda linha, que é a segunda equação, o x está multiplicado por 1, é 1 vezes x, o y por 2 e o z nem existe. Nesse caso, consideramos seu coeficiente como 0. E na terceira equação, o coeficiente do x é 2, o do y é 1 e o do z é menos 1. O sinal aqui é levado em consideração, é menos 1z. O que vocês vão perceber aqui? Que a gente simplesmente desconsiderou os termos independentes. A gente chama isso de matriz incompleta do sistema. Ele é o meu D. Bom, pela regra de Cramer, né, a gente vai fazer primeiro os determinantes, e os determinantes eu posso usar a regra de Sarri, que é aquela em que a gente repete a primeira e a segunda colunas e faz aquelas multiplicações de diagonais. Então, se eu começar aqui com a minha diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2 vezes 1 dá 1, e mais vezes menos... Desculpa, 1 vezes 2 dá 2 vezes 1 dá 2, e mais vezes menos dá menos. Então, menos 2. A do lado, ainda na direção da diagonal principal, 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. E, finalmente, a terceira, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 positivo. Lembra que quando eu faço na direção da diagonal principal, o sinal que eu encontro, eu mantenho. Já na outra direção, os sinais invertem. Então, vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, teria dado positivo. Para cima eu vou inverter. É uma das formas de fazer. Depois, 1 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0. 0 não tem sinal. E, finalmente, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos vezes mais dá menos, vezes mais daria menos. Como é para cima, eu inverto, vira mais. Então, meu D ficou menos 2, mais 0, mais 1, menos 4, mais 0, mais 1. Isso aqui, se eu somar os positivos entre si, vai dar 2. Os negativos entre si vão dar menos 6. Mais 2 menos 6 é igual a menos 4. Então, esse é o valor do D. Bom, mas a fórmula pede ainda que eu faça o dx, dy e dz. Então, vamos lá. Para fazer o dx, eu vou trocar a coluna do coeficiente do x, que são os primeiros aqui, 1 e 2, pelos termos independentes, 1, 5 e 6. E as outras colunas eu repito. Mantém 1, 2, 1, 1, 0 e menos 1. Gente, isso aqui é a regra de Cramer. Depois eu vou dividir esse dx pelo d para achar o x. Determinante, normal. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas e fazer as multiplicações correspondentes. Então, eu vou ter aqui na direção da diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2, vezes 1 dá 2, mais vezes menos dá menos. 1 vezes 0 vezes 6, que dá 0. E 1 vezes 5 vezes 1, que dá 5 positivo. Mantém o sinal.
Aqui para cima, 6 vezes 2 dá 12, vezes 1 daria 12 positivo, mas para cima eu inverto, então menos 12. Na segunda aqui, 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. E depois 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Menos vezes mais dá menos, vezes mais daria menos, mas como é para cima eu inverto, virou mais. Então isso aqui vai dar menos 2 mais 5, menos 12 mais 5. Né? Na verdade, isso aqui vai dar mais 10, menos 14, que vai dar menos 4. Okay? Já vou aproveitar e vou calcular o x. Pela regra de Cramer, dx sobre d. Ou seja, esse menos 4 dividido pelo d, que também deu menos 4. Então, o valor do x é 1. E é assim que eu vou fazer com todos os outros. dy. Agora eu vou manter a primeira coluna, que eram os coeficientes do x, 1, 1 e 2. E vou trocar a coluna do y pelos coeficientes 1, 5 e 6. Isso aqui é só pegar o jeito, tá? Fica bem tranquilo. E a última permanece, que é a do z, 1, 0 e menos 1. Vou repetir as duas primeiras colunas. E fazer as multiplicações correspondentes. Então, vou ter aqui 1 vezes 5 vezes 1, que dá 5. Mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. Então, ficou aqui para baixo, menos 5. Depois, 1 vezes 0 vezes 2, que dá 0. E 1 vezes 6, que dá 6. Já para cima, 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10, daria positivo. Para cima eu inverto, então menos 10. 6 vezes 0 dá 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos vezes mais dá menos, vezes mais daria menos. Para cima eu inverto, então fica mais. Então eu vou ter menos 5. Nem vou pôr o 0 aqui mais não, tá? Mais 6, menos 10, mais 1. Juntando isso daqui, vai dar menos 15 mais 7, que dá menos 8. E aí, usando a regra, o y vai ser o dy sobre d. Ou seja, esse menos 8 dividido pelo d, que é aquele valor que eu achei no início da matriz incompleta, menos 4. O resultado, então, será 2 positivo. É o valor do meu y. E para achar o z, mesma coisa, só que agora eu mantenho as duas primeiras colunas da matriz incompleta, que era 1, 1, 2, 1, 2 e 1. E substituo a última coluna pelos coeficientes 1, 5 e 6. E vou repetir aqui na frente as duas primeiras colunas. Multiplicações. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 6 dá 12. 1 vezes 5 dá 5, vezes 2 dá 10. E 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Para cima, 2 vezes 2, 4, vezes 1 daria 4 positivo. Eu inverto, vira menos 4. Eu vou fazer uma separação aqui, né, para não ficar bagunçado. Um vezes 5 vezes 1 daria 5 positivo, mas é para cima eu inverto, menos 5. 6 vezes 1 vezes 1 daria 6 positivo, para cima eu inverto, menos 6. Então, ficaria 12 mais 10 mais 1. Menos 4, menos 5, menos 6. O resultado dessa continha seria 23 menos 15, que é igual a 8. E, portanto, o nosso z será 8. Na verdade, o dz dividido por d, que dá 8 dividido por menos 4. Cuidado com o sinal. 8 dividido por 4 dá 2, só que mais dividido por menos dá menos. Então, o z vale menos 2. Como o espaço está curto, eu vou voltar ali no início e dizer que xyz é a multiplicação do valor de x, que é 1, pelo y, que é 2, pelo z, que é menos 2. Vai dar 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais vezes menos, menos. Portanto, o nosso gabarito, resposta do nosso exemplo, seria a letra C, que é igual a menos 4. Quero aproveitar para inserir só mais um conceitozinho aqui. Se todos esses coeficientes fossem iguais a 0,
ele seria considerado um sistema homogêneo. O que isso influenciaria? Que uma das respostas já seria o 0, 0, 0. E se houver outras respostas, que a gente vai chamar de não triviais, essa aqui seria trivial, então nós acrescentaríamos aí. Só que tem algumas situações em que às vezes você não tem solução, ou às vezes você tem infinitas soluções, ele é indeterminado. É o que a gente vai estudar aqui na sequência. Nós vamos fechar esse tópico falando sobre classificação do sistema linear. Temos algumas possibilidades. Bom, do exemplo anterior, vocês vão se lembrar que o nosso D, que foi o primeiro que eu calculei, deu um valor menos 4. O que era importante ali? Saber que ele deu um valor diferente de 0. Quando esse D é diferente de 0, consideramos que o sistema é possível e determinado. Ou seja, ele tem uma solução, que seria uma terna ordenada, né? Um conjunto de x, y e z correspondentes. Então esse é o caso que nós acabamos de resolver. D diferente de 0, conseguimos chegar numa solução, x, y, z. Mas às vezes o D é 0. E aí nós temos duas possibilidades. Quando o D é 0 e qualquer outro determinante, quando a gente substituir lá dx, dy, dz, se qualquer um deles for diferente de 0, nós consideramos como o sistema sendo impossível. Ele não tem resposta. Né? Não é possível você atender a todas as equações ao mesmo tempo. Agora, se o D for 0 e todos os outros também, o sistema pode ou não ter solução. Se ele tiver, ele será indeterminado. Na verdade, ele terá infinitas soluções. E nós vamos resolver, então, uma questão de concurso que cobrou exatamente o conhecimento do conceito, além, claro, de você saber desenvolver dentro do determinante. Então, vamos lá. Esse concurso foi da Liquigás 2012 e diz o seguinte. Para que o sistema linear x menos 2y mais 3z igual a 4, menos 2x mais 7y igual a menos 1, x mais y mais 9z igual a k seja impossível, o valor de k deve ser diferente de... Bom, a teoria está até aqui fácil, né? Está acima, podemos dar uma olhada. Para ser impossível, a primeira coisa que tem que acontecer, o D tem que ser igual a 0. O que é o D? O determinante da matriz incompleta, ou seja, você vai pegar os coeficientes x, y e z, mas não vai utilizar os termos independentes. Além disso, qualquer um outro, ou dx, ou dy, ou dz, devem ser diferentes de 0. Então, são duas condições. Bom, o que acontece? Essa primeira condição, em teoria, ela já está garantida, porque nós não temos variável aqui dentro. E se o D não desse 0, o exercício estaria furado, ele não teria resposta. Então, você pode até conferir para verificar, eu cheguei a fazer também, provar que o D realmente deu 0. Mas o mais importante para realmente resolver a questão era essa segunda aqui. Tá? Mas aqui a gente deve sim treinar, eu acho importante, eu vou mostrar, tá? Como eu já fiz, que o D realmente deu 0. Mas o que realmente você precisaria para resolver a questão é a segunda parte que eu vou fazer daqui a pouco. Bom, como é que ficaria essa matriz incompleta então? Vê se cabe aqui embaixo. O coeficiente do x na primeira é 1, o do y é menos 2 e o do z é 3. Na segunda, menos 2, o y 7 e o z não existe, então ele é 0. E na terceira, o x, o coeficiente é 1, do y é 1 e do z é 9. Lembra que aqui eu vou achar o D. Não estou substituindo ainda os termos independentes, que são esses que ficam depois da igualdade. Vou repetir as duas primeiras colunas e vou utilizar ali a nossa regrinha para resolver o determinante. Então ficaria assim, 1 vezes 7 dá 7, vezes 9, 63. Menos 2 vezes 0, vezes 1 já vai dar 0. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6, mais vezes menos dá menos. Aqui para cima, 1 vezes 7 dá 7, vezes 3, 21. Daria positivo, como é para cima eu inverto, menos 21. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 2 dá 36. Mais vezes menos dá menos, vezes menos daria mais. Como é para cima eu inverto, deu menos.
Gente, olha só. 63 menos 6 menos 21 menos 36 vai dar 63 menos 63. Isso aqui vai dar 0. Como eu tinha falado para vocês, isso aqui já era uma coisa que realmente era obrigatória acontecer para o exercício ter resposta. Mas ótimo, tiramos isso da cabeça, né? Confirmamos que realmente é verdade, tivemos a chance de treinar um pouquinho mais esse D. Agora, o que acontece? Eu vou calcular o dx e eu sei que qualquer um deles tem que ser diferente de 0. Então, eu já vou garantir o dx diferente de 0, porque eu já chego na solução. Eu não preciso fazer todos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a coluna aqui do x pelos termos independentes. 4, menos 1 e k. O resto se mantém. O do y é menos 2, 7 e 1. E o do z é 3, 0 e 9. Vou repetir as duas primeiras colunas. E vou fazer aquelas multiplicações que nós já estamos acostumados aí. 4 vezes 7 dá 28, vezes 9 dá 252. Menos 2 vezes 0 vezes k dá 0. 3 vezes 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Mais vezes menos dá menos, vezes mais dá menos. Então, mantenho o menos 3. Aqui para cima, k vezes 7 vezes 3 vai dar 21k. Daria positivo. Como é para cima, eu inverto, então menos 21k. 1 vezes 0 vezes 4 vai dar 0. 9 vezes 1 dá 9, vezes 2 dá 18. Mais vezes menos dá menos, vezes menos mais. Como é para cima, eu inverto, virou menos. Agora eu vou juntar isso aqui. Ficou assim, menos 21k, mais 252. Aqui eu quis pôr a variável primeiro, tá? Tanto faz. Menos 3 menos 18 tem que ser diferente de 0. É a condição para esse sistema ser impossível. Claro que não precisaria ser o dx, poderia ser um outro. Mas eu já garanto no dx, como eu falei, eu já chego na resposta. Então ficou que menos 21k, e aí eu posso juntar isso daqui. 252 menos 3 menos 18 dá 231, positivo. Passo 231 para o outro lado subtraindo. Inverto o sinal dos dois lados e o meu k vai ser 231 dividido por 21. Na verdade, diferente disso. Eu vou encontrar a minha resposta, então, que o k deverá ser diferente de 11. Porque se o k fosse 11, o meu dx daria 0. E aí vocês vão ficar na cabeça, tudo bem, mas poderia. E aí o dy poderia ser 0, dz... Gente, qualquer um deles que eu jogar, eu vou chegar na mesma resposta. Então, nós já temos o gabarito e já podemos marcar que a solução dessa questão, e aí vai me garantir que o k diferente de 11 vai fazer já ele ser impossível, porque o d é 0 e algum outro não é. Por isso, a resposta é o gabarito da nossa questão. Assim como nas outras aulas, vocês têm no material de apoio alguns exercícios para que possam treinar. O ideal é que tentem fazer e no nosso próximo vídeo vocês terão toda a resolução comentada desses exercícios. Um grande abraço.